Bom dia a todos e a paz do Senhor. Meus amados, na época da Reforma Protestante, uma das grandes perguntas que se faziam depois de todo aquele movimento que reformulou a fé cristã, que trouxe de volta a Bíblia Sagrada ao seio da igreja, era: o que define uma igreja verdadeira? Quais as características de uma igreja verdadeira, uma vez que a igreja romana não se mostrava mais como sendo essa igreja verdadeira da época dos apóstolos, dos tempos de Jesus? Pois bem, os reformadores responderam a essa pergunta mostrando três principais características da igreja. E essas características, elas, na minha opinião, e concordando com os reformadores, eu creio que hoje servem para a gente ter um parâmetro de saber qual é a igreja verdadeira. Muitas pessoas se perguntam: para onde eu vou? Onde eu devo me congregar? Em que igreja eu devo estar? Pois bem, os reformadores definiram que existem três principais características de uma igreja verdadeira. A primeira característica de uma igreja verdadeira é a disciplina. Ou seja, uma igreja como uma instituição deve haver uma disciplina, e disciplina essa que não pode ser estendida somente aos membros, mas também às lideranças. As lideranças estão sujeitas à disciplina. Os membros estão sujeitos à disciplina. Se alguém errar, Jesus tratou de disciplina, os apóstolos trataram de disciplina, então a disciplina é uma marca, sim, da igreja verdadeira. Uma outra marca da igreja verdadeira é a administração correta dos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia. O batismo deve ser ordenado, como diz a Bíblia, por imersão, ao exemplo de Jesus, assim como diz Romanos 5, a pessoa deve ser totalmente imersa na água, não é? A santa ceia deve ser feita com um suco de uvas que não seja alcoólico, ou seja, o fruto da vide, não é? O pão, essa ceia, ela não é o corpo de Cristo, ela serve de memorial, é uma memória do que seria o corpo. Não existe nem transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo, nem consubstanciação, que é a união do corpo de Cristo ao pão e o vinho. Ambos, apesar de Lutero ter tratado de consubstanciação, mas nós sabemos que essa consubstanciação também não existe. O que existe é que os dois elementos, pão e suco de uvas, fruto da vide, o vinho, representam ali em memória o sacrifício da cruz. Portanto, a outra marca é a administração correta destes elementos, batismo e santa ceia. E a terceira e principal marca é a pregação da palavra. Uma igreja verdadeira precisa ser uma igreja ortodoxa, precisa ser uma igreja baseada na Bíblia, precisa ser uma igreja que prega a palavra de Deus e que não tem outra fonte de fé e prática que não a Bíblia. A Bíblia precisa estar no centro da igreja. E detalhe, para que uma igreja possa exercer a primeira marca, que é a disciplina, ela precisa da Bíblia. Para que uma igreja possa exercer a segunda marca, que é a administração correta dos sacramentos, ela precisa da Bíblia. Uma igreja verdadeira precisa pregar a palavra de Deus. Portanto, você que me ouve, que você possa analisar a sua igreja. Na sua igreja, a disciplina tem sido colocada da forma correta? Entenda, disciplina não vem para matar, segundo a Bíblia, mas ela vem sim para restaurar o pecador. Na sua igreja, os sacramentos estão sendo administrados da forma correta? O batismo, a santa ceia, qual é a visão que o seu pastor tem destes elementos? E a palavra de Deus está sendo pregada na sua igreja? Se a sua igreja é uma igreja que tem esses três pilares acontecendo, funcionando da forma correta, baseados na Escritura, você pertence a uma igreja verdadeira.
Se não, infelizmente, e aqui nós podemos colocar igrejas neopentecostais que não praticam essas coisas, que não pregam a palavra, que não administram os sacramentos da forma correta, que não exercem disciplina, igrejas, infelizmente, católicas, muitas igrejas evangélicas não estão mais seguindo esses parâmetros reformados bíblicos para a igreja. Portanto, uma igreja verdadeira tem essas principais marcas no seu seio como cerne da comunidade, como servindo de parâmetro para a comunidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.